vai autorizando a entrada aqui, viu? Aí você fica à vontade, quando você quiser iniciar, você pode já dar início. A gente chegou aí agora ao nosso segundo webinário, né, da disciplina Plano Plurianual e Orçamento Público, com o professor Adriano. Eu desejo ao professor um bom trabalho, né, nessa noite aqui da nossa segunda aula da disciplina e um bom aproveitamento aí para todos. Depois, professor, assim, vai ficar a seu critério. Pode ser agora no início, pode ser no final. A gente só vê aquela questão do fórum lá, que o pessoal estava com a dificuldade. Ótimo. Se a gente consegue bem lembrado. Alinhar, viu? Eu acho bom, a gente pode olhar agora, que por enquanto a gente estiver conversando, mais pessoas podem ir entrando aí, né? Aí e depois aí depois só a gente coloca um aviso no... Isso. Lá fica a seu critério, na plataforma, viu? né? Tá? Então, questão seguinte, eu verifiquei e não era nada diferente do que eu esperava, né? A maioria de municípios menores, eu percebi que, assim, tanto não estão disponibilizados de uma maneira fácil para encontrar, como muitas vezes não estão nem disponibilizados, né? Mas eu queria despertar na turma exatamente essa questão. Que vocês podem ver o seguinte, nós somos pessoas esclarecidas, né? Nós tentamos acessar as leis orçamentárias e não conseguimos encontrar. Imagina para o cidadão comum, né? Sem esclarecimento, sem acesso direto à internet, como é que vai conseguir chegar a essas leis, né? E eu estava pontuando hoje, durante o dia, com o Alessandro, que é importante, não só a título aqui da disciplina, né, para a gente ter um retorno no fórum, alguma coisa que possa ser pontuada, mas também dentro da nossa função como cidadãos, né, acusar essa dificuldade para a administração pública, né? Então, assim, para aquelas pessoas que não conseguiram acessar ou que tiveram alguma dificuldade em acessar as leis, né? Eu acho que foram poucos os que conseguiram acessar as três, né? E para a disciplina, né? O que o fórum pedia, né, era que tentasse acessar as três leis. Então, eu acho muito importante que a gente procure um canal, preferência, né? O e-mail, ou o chat, ou o contato que tem ali naquela página com a prefeitura ou com a Câmara, e acusar, né, ou a falta, ou a dificuldade, né, que foi encontrada com para conseguir acessar esses dispositivos, né, essas leis, né, esses instrumentos orçamentários. E aí eu vou combinar com o Alessandro aqui para a gente abrir por mais... O que você acha, Alessandro? Mais 48 horas para a gente receber isso aí? Professor, é o seguinte, a gente, na realidade, a gente até tem trabalhado esses fóruns aí, a gente deixa até o final da disciplina, porque, por exemplo, semana passada tiveram, inclusive, um problema de acesso, que eu não consegui resolver. Que eu ficava preocupado de, às vezes, confundir uma coisa com a outra, mas não tem problema, por mim não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema, não, certo? Não, então a gente pode deixar todos abertos até o final da disciplina, isso, então. Entendeu? Melhor ainda. Mas aí, assim, eu quero... Eu acho seria importante o retorno dessa cobrança, entendeu? Só a título de sugestão, e aí, naturalmente, com a sua anuência, eu acho que, em termos de fórum, em termos de discussão, quer dizer, a busca por esses dados já faz parte desse exercício, né, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acho que quem não achou, ou se achou um e não achou os demais, poderia estar colocando isso lá no fórum para servir, inclusive, de debate. Falar, no município aqui eu não achei nada e tal, e deveria ter em tal lugar. É uma resposta possível. Eu acho que, assim, em termos de consolidação da discussão e da discussão em si, eu acho que cumpre, né? O objetivo, assim, o fato achar seria interessante, claro,
Mas à medida que você não acha, procurou. Mas eu já esperava que fosse a minoria mesmo. Isso, pois é, procurou e não tem, eu acho que já é, assim, em termos didático, pedagógico, é satisfatório, vamos dizer assim, né? E fomenta o debate lá, não é isso? Muito importante constar qual é o município, né? Para a gente Sim. saber qual é o município. De repente Exato. tem uma lei que é modelo para os outros, né? A gente saber Exatamente. quem está cumprindo direitinho, quem não está cumprindo. Até para ter essa concepção de qual município que tem essa busca aí por essa transparência, por dar integridade, esse tipo de coisa que está muito na moda hoje se falar em transparência e integridade, e o município que não procura. E aí a gente vai ter um comparativo, inclusive, talvez até de município menor, município maior, etc. Eu acho que isso aí, assim, em termos de objetivo do fórum, que é fomentar a discussão, acho que é satisfatório, na minha opinião. Com certeza. O importante é ter a resposta e pontuar para a gente qual foi o município, como é que ele está agindo com relação a essas leis, né? Eu acho. E aí seria importante assim, colocar um aviso lá, né? Mais tarde ou amanhã, alguma coisa assim. Isso, não, está tranquilo. Eu acho que chega assim, no e-mail do pessoal, né? Também? Não, esse aí eu já posto para eles. Eu sei que quem não tiver aqui agora, a gente posta lá no grupo, lá não tem problema, essa informação, entendeu? Mas eu acho que em termos de discussão, acho que dá para fomentar a discussão nesses termos aí. E também é o seguinte, para cada pessoa que está participando, cada aluno que é do município ou de outro município, ele já vai estar antenado ali que o município dele não tem ou tem os dados, e em fóruns específicos, onde surgiu o debate, ele pode estar até contribuindo com essa situação lá a nível local, não é isso? Sim, e o que eu pontuo aqui, a questão da gente cobrar, é que, queira ou não, nós somos cidadãos mais conscientes, né? Sim. Então, vamos usar também a disciplina para, de alguma maneira, pressionar esses órgãos aí para, né? Vocês podem até citar que foi colocado como a atividade avaliativa de uma especialização em administração pública que vocês estão cursando e que não foi encontrado, ou foi muito difícil encontrar. Eu acho que nós vamos estar prestando um serviço de utilidade pública ao cobrarmos dessas prefeituras, dessas câmaras aí, né? É lógico que vai ter gente que vai entrar num ouvido e vai sair no outro, mas se uma delas, por conta disso aí, resolver rever, né, o portal da transparência, eu acho que já é válido, né? Sim, com certeza. Em termos de fórum, a gente... faz parte disso, né? Não, em termos de fórum, o pessoal não se preocupe, a gente faz esse ajuste aí, não tem problema nenhum, não. Mas o importante é eles discutirem lá dentro do fórum até isso. Quem achou, quem não achou, quem achou parte, ou os dados não foram consolidados, etc. Isso aí eu acho que já fomenta o debate lá no fórum. Eu achei bem interessante também, que eles ficaram quietos durante muito tempo, mas a hora que começou também, né, a discussão começou a ficar interessante. Mas eu vou até pedir desculpas, porque realmente, assim, teve um problema lá na configuração que eu não consegui detectar. Eu fiz várias configurações, o negócio não funcionou, e quando, no final de semana, alguém me comunicou, acho que foi no sábado, no domingo, mas aí eu não tenho equipe de TI de plantão nesses dias. Aí eu só consegui resolver ontem com o pessoal da TI lá, eles conseguiram fazer uma operação lá que viabilizou. Eu vou até pedir o pessoal para já ver esse segundo fórum aí. Aí a Poliana está falando aí, que o fórum estava fechado para responder. Isso. Se não tiver ok, para mim já acionar a TI para resolver isso para a gente, viu? Mas agora vai ficar aberto até o final da disciplina. Isso, a gente deixa aberto até o final. Aí sobra. Isso, para não apertar ninguém aí, viu? Beleza? Bom, é isso. Eu estou vendo aqui 7h12, eu acho que já podemos começar, né? Pode sim. E aí eu posto essas informações lá no grupo dos alunos e a gente vai controlando isso aí, viu? Ótimo. Eu vou começar a apresentação aqui e vocês me dão um retorno. Tá aparecendo direitinho aí, né? Vocês já conseguem ver o primeiro slide aí? Da apresentação da disciplina? Beleza. Tranquilo. Então, no decorrer da apresentação aqui, se tiver alguma intercorrência, eu peço que me avisem aí,
Nós vamos para o nosso segundo webinário aqui. Ele é exatamente coincidente com a segunda unidade da disciplina, né? Vamos fazer primeiro uma recapitulação do que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos aí que nos últimos 200 anos houve um crescimento significativo dos gastos públicos, né? Em resposta a diversos fatores, né? Entre eles, a gente viu a Revolução Industrial, que aumentou a população urbana de maneira em escala progressiva, né? Potencial, né? E tivemos a crise de 1929, na qual se descobriu, né, que o orçamento e os gastos públicos se prestavam, né, a aquecer a economia em tempos de crise. E, por último, né, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, o aparecimento, né, ou desenvolvimento do welfare state, né, que seria o estado do bem-estar social, no qual a população, a sociedade, passou a demandar cada vez mais serviços e prestações positivas por parte do Estado, né? E não necessariamente as receitas cresceram na mesma proporção, né? Então, diante disso aí, eu usei como exemplo, né, o Decreto-Lei número 200 de 1967, que não coincidentemente, né, ele inaugurou no ordenamento jurídico nacional tanto a administração gerencial via positivação do princípio da eficiência, bem como o orçamento-programa, né, que é um modelo não o mais moderno. Nós temos aí um mais moderno representado no nosso material, mas uma revolução, né, na questão dos orçamentos públicos, né? E aí, diante dessas demandas, né, cada vez maiores e recursos escassos, né, uma das vias de aprimorar o orçamento público foi buscar, dentro da ciência da administração, algumas ferramentas, né? Eu apresentei uma delas aí para vocês, né? O ciclo PDCA, né? Em inglês, Plan, Do, Check and Act, né? Planejar, fazer, avaliar e corrigir, né? Que é exatamente o ciclo que as leis orçamentárias seguem, né? A gente vê a elaboração e a execução ficam por conta do Poder Executivo, a aprovação por conta do Poder Legislativo, e o controle e a avaliação dividido, né? Nós temos o controle interno, o controle externo e o controle social. Então, ao mesmo tempo, legislativo, executivo e a própria sociedade avaliam a implementação dessas leis, né? O segundo modelo que nós vimos, né, foi o modelo do marco lógico, né? E ele segue uma estrutura lógica, né, que parte dos elementos mais específicos para os elementos mais gerais. Então, você tem os recursos que vão alimentar as ações, né? Essas ações vão resultar em produtos que terão, ao mesmo tempo, um resultado imediato e um resultado final, né? Relacionado aos objetivos estratégicos daquela ação, né? E, por último, vão impactar de alguma maneira a sociedade. E esse impacto, né, a gente viu que dentro da ciência da administração vai receber o nome de efetividade, né? O principal característica aí do modelo do marco lógico, né, que foi um modelo aí criado, né, como se diz, desenvolvido por instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele explicita as relações de causa e efeito, né, entre os seus elementos.
a gente consegue, em alguns planos, algumas leis orçamentárias mais elaboradas, visualizar, né, perfeitamente esse tipo de informações, né? Uma outra ferramenta, né? Uma outra dinâmica, né, que apareceu a partir do plano plurianual dos anos 2012 a 2015, foi uma divisão, né, entre planos, né, entre, vamos dizer assim, dimensões, né? Se a gente for utilizar as 3 leis orçamentárias que a gente tem, o plano plurianual seria o plano estratégico, né? Ele vai trazer ali o que? A visão de futuro, né? Que se pretende atingir com todas as ações e estratégias desenvolvidas. A gente vai ter as leis de diretrizes orçamentárias, que elas vão representar o plano tático, ou seja, elas vão definir qual parte do plano plurianual ou quais partes serão executadas a cada ano e orientar a elaboração da lei orçamentária anual, e a lei orçamentária anual são os planos de trabalhos que serão executados a cada ano, né? Já seria aí a dimensão operacional. Só para pontuar aqui, todas essas leis são leis ordinárias, ou seja, para aprovação dependem de maioria simples, são leis temporárias, né? O PPA tem a duração de 4 anos, os outros são anuais, e são leis especiais por 2 motivos. Primeiro, tratam de assuntos específicos, cada uma delas. Segundo, tem uma tramitação legislativa específica, diferente das demais, dos demais diplomas legais, né? Com relação ao PPA 2012-2015, a gente vai verificar que é o seguinte, não só entre as leis, a gente vai verificar a dimensão estratégica, tática e operacional, mas também dentro do próprio PPA, né? A gente vai verificar que o que é dimensão estratégica dentro de um único PPA vai conter ali a visão de futuro, o valor, os micro desafios, né? A visão tática, né? A dimensão tática dentro do mesmo documento já vai trazer o que? Os programas, o valor global, né? Não o valor individualizado por ano, mas o valor global de cada um dos programas, os indicadores, né? Que serão usados para verificar se os programas estão atendendo aos objetivos, o órgão responsável, as metas, né? E por último, né, a gente vai ter uma dimensão operacional que vai apresentar as ações a serem tratadas na LOA. Se a gente for remeter aí ao material didático, nós vamos ver que antigamente, né, antes do PPA aí 2012-2015, essas ações chegavam a ser citadas no PPA, né? Depois, com essa divisão aí, uma das principais modificações foi que as ações específicas elas passaram a ser tratadas somente na LOA, né? Aproveitando para pegar um retorno aí, todo mundo continua me ouvindo e visualizando os slides aí de maneira bem visível? Alguém me dê um retorno aí, por favor. Tá ok, Adriano. Ok. Ainda caminhando nessa evolução do orçamento no Brasil, tratar de 3 tipos de orçamento, né, que historicamente foram ocorreram aqui em tempos históricos diferentes. Então, o primeiro tipo de orçamento que a gente tinha era o orçamento tradicional, que se expressava quase que única, exclusivamente a cumprir uma exigência contábil, né? A única preocupação dele era com o objeto do gasto, né? Preocupava com demonstrar o que o governo gastava, mas era uma peça meramente contábil, né? Esse orçamento tradicional, ele
evoluiu para um orçamento de desempenho, né? Que além do objeto do gasto, passou também a se preocupar com os programas de trabalho, né? Então, se for um primeiro momento em que a administração pública parou de se preocupar passou a preocupar mais com as realizações do governo do que com as aquisições, né? Mais com o que o governo fazia do que com o que o governo gastava, né? Mas ainda faltava, né, a esse orçamento, a interligação entre planejamento e orçamento. Mesmo porque a gente sabe que o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias são inovações da Constituição Federal de 88. Então, assim, o plano plurianual, que é o planejamento de médio prazo, né? E a própria LDO, que faz a ligação do planejamento com o orçamento, não existiam formalmente como leis ainda, né? E aí a gente tem o orçamento programa, que finalmente integrou planejamento com orçamento, né? No Brasil, o primeiro dispositivo, né, legal que previu esse orçamento programa foi o Decreto-Lei número 200 de 1967, e esse sistema integrado de planejamento e orçamento, ele foi baseado no PPBS, né, que é um modelo americano que lá foi desenvolvido, né, no final da década de 50, né? PPBS aí quer dizer plano, programa, é um sistema de planos, programas e orçamentos, né? E já remetendo também ao nosso material aí, hoje nós temos uma última evolução, né, do orçamento programa, que é o planejamento por resultados, né? Ou orçamento por resultados também a gente pode chamar. Qual a diferença principal aí do planejamento por resultados para o orçamento programa? Né? Ele valora primeiro uma demanda dos cidadãos, né? Você parte das demandas do cidadão, né? Determina quais são os resultados requeridos para atenderem aquela demanda, e então vai formular ali o produto ou o programa que vai gerar aqueles resultados, né? Então, você parte primeiro de uma necessidade geral, real, né, dos cidadãos, para depois formular os programas, né, e os resultados e os produtos, necessariamente, eles têm que atacar essa necessidade, né? Então, é como se partisse, grosso modo, do final, né? O que eu quero lá no final? Primeiro, eu quero atender essa demanda aqui em primeiro lugar, ter essa demanda do cidadão. Então, o que eu preciso fazer, né? Disso aí vão surgir os programas, né? Esse tipo de planejamento, ele se volta para a busca de resultados finalísticos que impactem positivamente a vida dos cidadãos, criando valor público, né? E confere especial relevância ao desenvolvimento de indicadores, né? Então, indicadores melhores que vão sinalizar se esses programas, né, estão sendo bem sucedidos, ou seja, se os resultados desejados estão sendo atingidos, né? Ainda dentro da evolução dos orçamentos, a gente tem algumas técnicas orçamentárias, né, que costumam ser utilizadas, ou algumas foram abandonadas, outras persistem, né? Algumas foram mais utilizadas em determinado momento e depois abandonadas, né? O caso do orçamento participativo, né? Que é você chamar a população, a sociedade, né, para o processo decisório, né, da lei orçamentária, né, principalmente para definir ali prioridades, né, de aplicações, né,
e geralmente isso é feito em audiências públicas ou por meio de lideranças, né, dessas determinadas comunidades, determinadas classes, né? A gente viu em vários momentos aí também, né? Hoje tem muito, às vezes muito feito de maneira muito pro forma, né? E às vezes num momento pequeno do orçamento, somente ali naquela primeira discussão, mas quando apresenta aí no material de vocês o processo legislativo das leis orçamentárias, a gente vê que sempre começa ali, um dos primeiros passos é a realização de audiências públicas, né? Não necessariamente sempre vai ser utilizado ou redundar em alguma coisa. Esse orçamento ele foi muito utilizado aí no início da década de 90, né? Algumas prefeituras no sul do Brasil, se não me engano, em Belo Horizonte, em Salvador também chegou a ser utilizado, né? Mas com o tempo acabou sendo mais abandonado, né? Eu acredito que é uma técnica interessante, principalmente para municípios menores, né? Ela não pegou muito para estados e a nível federal, onde foi aplicado com alguma intensidade maior foi a municípios, e eu acredito que principalmente para municípios menores tem uma aplicação mais indicada, né? Com relação às técnicas de orçamento, né, para determinar valores nos orçamentos, antigamente, né, no primeiro momento, a gente tinha um orçamento que ele era chamado de incremental. Em que consistia isso, né? Você pegava o orçamento do ano anterior, aplicava um índice de preços, né, de variação, corrigia, e aí você determinava o montante a ser gasto, né, a ser disponibilizado no orçamento do ano seguinte. Ou seja, incentivava-se aí, né, uma gastança desenfreada. Por quê? Quem gastasse mais teria aquele valor no ano que vem, inclusive de maneira corrigida, né? Então, era um orçamento, por isso chamado de incremental, né? Você incrementava os gastos, né, a receita de quem gastou X, um X mais a correção monetária, né? Com esse orçamento incremental, ele está ligado ao antigo, né, orçamento tradicional, ou clássico, né? Aí, com o orçamento programa, passou-se a utilizar uma nova técnica, né? Ela é chamada de orçamento base zero. O que quer dizer? Por que base zero? Quer dizer o seguinte: nenhum órgão, nenhuma unidade tem direito adquirido por frações do orçamento. Então, cada unidade, a cada início de ano, né, vai ter que justificar todos os gastos, né, que pretende realizar, né, de acordo com os programas, né, que julga necessário, mas vai ter que justificar os seus gastos antes de ter os valores liberados, né? Então, hoje ele se chama base zero por isso, você parte do zero, né? Toda unidade parte do zero e só vai ter disponível as receitas, né, de acordo com os programas que ele consiga justificar, né? Tem um outro menos conhecido aqui embaixo, chamado orçamento com teto fixo, né? E ele diz o quê? O critério de alocação de recursos através do estabelecimento de um quantitativo financeiro fixo, né? Um teto, né? A administração faz seus cálculos lá e chega à conclusão que só tem para gastar ano que vem tanto. E para cada um, né, o órgão, né, geral ali que realiza esse trabalho, vai determinar para cada unidade do governo qual o montante que ele vai ter direito, né, baseado num teto. Não mais numa justificativa, não mais numa correção monetária, mas num teto fixo que ele vai ter que obedecer,
né? A última com relação a tipos de orçamento, uma última discussão que eu queria trazer para vocês aqui, que diz um pouco respeito à nossa atividade avaliativa, é a questão do orçamento autorizativo versus orçamento impositivo, né? E a frase que eu separei aqui quer dizer o seguinte, diz o seguinte: é importante destacarmos que a lei orçamentária anual é uma autorização de gastos, mas não é uma obrigação de gastar. Por isso, o orçamento é dito autorizativo e não impositivo, né? Então, isso é uma briga histórica que existe entre o legislativo e o executivo, né? O executivo que é o orçamento máximo autorizativo possível. O legislativo, né? A gente viu aí a questão do famoso do orçamento secreto, né? E das emendas aí de individuais e emendas de bancada, que ele tenta tornar quanto mais o maior número de frações do orçamento impositivas, né? Ah, não, 1% da receita tem que ser gasta obrigatoriamente com as emendas individuais, né, dos deputados e senadores, né? Isso tira poder do executivo e joga para o legislativo, né? O executivo que é o contrário, ele quer a possibilidade de negociar com o legislativo, né, as liberações para poder executar a sua agenda, né? Isso não necessariamente é ruim, né? Às vezes deturpa-se os mecanismos, né? Isso não necessariamente é ruim, mas é uma coisa que tem que ser fiscalizada, né? E aí, assim, a gente tem que lembrar, o orçamento ele tem a parte que é obrigatória, né? Nessa parte não há liberalidade de nenhuma das partes, nem do legislativo, nem do executivo. A gente tem ali despesas com juros da dívida, despesas com pagamento de pessoal, 25% para a educação, 15% da saúde, que esses são despesas obrigatórias, né, do orçamento. Nessas despesas não tem acordo, não tem nada, elas têm que ser realizadas nos montantes que a lei manda, né? Os demais, né, e para os municípios, o cálculo é que sobra em uns 10%, aí essas despesas são autorizativas, né? Esse orçamento é autorizativo. Mesmo que ele seja votado, aprovado, né, sancionado e publicado, não há obrigatoriedade de realizá-los, por vários motivos, né? Um deles é que as receitas na lei orçamentária são simplesmente previstas, elas podem não se realizar, né? Como podem acontecer outros imprevistos também. E também para manter, né, a posição do chefe do executivo como o gestor, né? Em última instância, ele é o gestor do orçamento público, né? Ele tem uma agenda, um programa de trabalho, um planejamento, ou pelo menos deveria ter, né? E que ele, em determinado grau, ele tem uma discricionariedade para escolher o que é melhor e o momento melhor de aplicá-lo, né? Todos me escutam bem aí? Alguém me dê um retorno, por favor? Tá ok, Adriano, tá dando para ver, normal. Beleza. Então vamos lá. Passando especificamente para esse sistema integrado de planejamento e orçamento, né? A gente vai ver que a Constituição Federal de 88 delineou, né, o ciclo orçamentário em sentido amplo, e na maioria das vezes que a gente estiver falando aqui em orçamento, a gente vai estar falando orçamento em sentido amplo, né?
envolvendo aí 3 leis de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, quem dá entrada, né? Quem tem a iniciativa para propor esses projetos de lei é o chefe do Executivo, a nível municipal, estadual ou federal, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, né? Eu falei que eles têm uma tramitação diferente, né? Especial, por isso são leis especiais. Os projetos de lei referentes a cada um desses instrumentos, eles são submetidos à apreciação das 2 casas do Congresso, né? Geralmente, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? É uma dos casos de sessão conjunta, né? E mais especificamente na CMO, né? Que é a Comissão Mista de Planos e Orçamentos, né? As emendas geralmente são propostas e votadas, né? Primeiramente na comissão. Essa comissão é formada por deputados, né? Esse 30 mais 1 aí quer dizer que são 30 deputados, mas um da minoria, né? E 10 senadores, também um da minoria. E geralmente a votação, né? A aprovação das emendas ocorre primeiro na comissão mista, né, para depois ser submetido ao plenário, e no caso o plenário das 2 casas ao mesmo tempo, né? A votação é contada de maneira separada, a gente precisa de 2 maiorias simples, né? Uma do Senado e outra da Câmara, mas a sessão é conjunta. Os votos são contados separados, mas a sessão é conjunta, né? Primeira lei, né? Vamos começar a verificar aí pelo texto da Constituição, o plano plurianual, né? E o artigo 165, parágrafo 1º, diz que a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, outras despesas delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, né? Então, detalhes que a gente deve se ater aí nesse parágrafo, né? Primeiro, que os programas do plano plurianual eles devem ser, como se diz, construídos para serem aplicados de forma regionalizada, né? E a gente tem 3 tipos, né, de despesas principais que constam do plano plurianual, né? A primeira aí são as despesas de capital, são aquelas relativas a obras, instalações, equipamentos e material permanente, né? Chamados bens de capital, né? As despesas decorrentes dessas despesas de capital, né? Elas são as despesas relacionadas com os bens de capital adquiridos, bem como com os gastos com a sua utilização e funcionamento. Um exemplo, né? Um bem de capital, uma despesa de capital seria a construção de uma escola. Só que a construção de uma escola demanda o quê? Pagamento de pessoal para trabalhar nela, né? Gasto com água, luz, telefone. Isso tudo são despesas correntes, decorrentes de uma despesa de capital. Então, se o plano plurianual prevê a construção de uma escola, ele deve prever também, para o período daquele em que ele vigora, quais serão os gastos com essas, tanto com a escola, quanto com as despesas correntes, né, ou despesas de custeio decorrentes da construção daquela escola. Outra despesa que deve vir prevista no plano plurianual são as despesas dos programas de duração continuada, que são gastos relacionados com a prestação de serviços permanentes, como educação, saúde, segurança pública, fiscalização, regulação econômica e outros. Esses programas de duração continuada são programas com duração superior a 2 exercícios financeiros, tá?
você tem programas relacionados a essas áreas aí, a esses serviços permanentes, né? E que ultrapassem 2 exercícios financeiros, eles vão ser chamados de programas de duração continuada e obrigatoriamente vão ter que constar do plano plurianual, né? Em relação ao nosso material, eu tirei mais 2 observações importantes aqui, né, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Né? Então, se tem um investimento e ele vai ultrapassar um ano, um exercício financeiro, né? Porque a gente sabe que tem aqueles... no caso, aquelas operações que às vezes são para regularizar o fluxo de caixa, né? Às vezes não alcança um exercício financeiro e não necessariamente tem que constar do plano plurianual. Mas se ele ultrapassar um exercício financeiro e não constar do plano plurianual, uma das consequências, né, é o administrador, né, o chefe do executivo lá, responder por crime de responsabilidade. Né? E aqui diz respeito a um relatório importante, né? Que o monitoramento e avaliação do PPA, eles devem ser feitos anualmente, né? E como ele é feito, como ele é reportado para o Poder Legislativo, né? Através de um relatório que é encaminhado pelo Poder Executivo, né? Até o dia 31 de maio do ano subsequente ao ano avaliado, né? Que aí né, naquele sistema de freios e contrapesos ali, o legislativo vai fiscalizar, né, se o executivo está cumprindo a contento cada parcela anual ali do PPA, né, através das ações da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. Né. O parágrafo 2º do artigo 165, eu não sei se vocês viram essa legislação aqui, né, essa parte constitucional, eu coloquei disponível lá na plataforma da disciplina, né, de maneira em MP3, né, e de repente que não tem tanto tempo assim para ler a matéria mais de uma vez, né, tem como acompanhá-la também, às vezes até do áudio do carro ali, né. Então, o parágrafo 2º já diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, né? É um pouco parecido aqui com o PPA. O PPA é diretrizes, objetivos e metas. Aqui também tem metas, né? Mas por que aqui na LDO tem metas? Porque ela vai quebrar aquelas metas, grandes metas ali do PPA, que são uma previsão para 4 anos, né? Anualmente. Né? Então, que fração daquelas metas vai ser cumprida através da LOA em cada ano? Né? Tem uma parte aqui destacada em vermelho, vocês vão ver que essa parte aqui não consta do material didático de vocês. Por quê? Porque ela foi acrescentada depois. Né? Então, o texto atual do artigo 165, parágrafo 2º, é esse aqui. Né? Então, aumentou aí, né, uma atribuição da LDO, ela estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Né? Já tinha alguma coisa prevista nesse sentido, com relação à LDO, mas na LRF. Agora também está previsto na Constituição Federal. Né? Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, e aí chama atenção, né? Essas alterações na legislação tributária são predominantemente diz respeito à renúncia fiscal, à renúncia tributária, porque não tem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias dispor sobre uma alteração estrutural, por exemplo, na legislação tributária, porque a gente sabe
que tributo é instituído por meio de lei, né? Lei específica, né? Então, não tem como a LDO criar tributo ou extinguir tributo, né? Então, dispor sobre alterações na legislação tributária é dispor principalmente sobre renúncia tributária, né? E estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aí seria o Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, né, Banco do Nordeste, né? A LDO ela é um instrumento, né, escolhido pela Constituição para fazer a ligação, né, entre o PPA, que seria o Planejamento Estratégico, e as leis orçamentárias anuais, né? Seu papel primordial é ajustar as ações de governos previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional. Por quê, né? O PPA está sendo elaborado, né? Vai ser elaborado agora, no segundo semestre, para o governo federal e estadual. Só que a economia, principalmente a nossa, é bem instável, né? Instável. Então, todo ano, ela vai necessitar aí de ajustes, e quem vai fazer esses ajustes, né? Quem vai determinar como é que serão observados esses ajustes na lei orçamentária anual é a LDO, né? Eu separei aqui os principais assuntos tratados, né? Isso tem na apostila de vocês, mas só para chamar a atenção que a gente tem 5 assuntos aí que são tratados na Constituição Federal, né? E outros 6 que são tratados na LRF. Vou apenas citar aqui, né? Regras para elaboração e execução do orçamento, prioridades na aplicação de recursos, limites de gastos, metas fiscais relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública, regras para contratação de pessoal e aumento de remuneração, alterações na LOA ao longo do ano, né? Nós vamos ver isso aqui, isso são créditos adicionais, né? Alterações na legislação tributária, em especial quanto à concessão de benefícios fiscais, política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, execução de obras com indícios de irregularidades, transferências de recursos e outros entes, né, aquelas transferências constitucionais, legais, né, e voluntárias, né, e avaliação e controle da transparência das contas públicas. Só que tem 11, e durante a elaboração costumam acrescentar mais, né? Porque a gente tem lá previsto na Constituição uma lei geral de finanças públicas que ela nunca foi uma lei complementar, né? Que ela nunca foi votada, né? E criada, né? Então, a gente utiliza como lei geral de finanças uma lei de 1964, a Lei 4.320, que, embora muito bem elaborada, está defasada, né? E aí, no mais, eles utilizam também a LDO para suprir essa falta, né? Haja vista que parte do orçamento secreto surgiu aí na LDO de 2021, né? Que é uma polêmica, né? Passamos para a LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Isso aqui é uma configuração que ela ocorre depois da Constituição Federal de 88, né? A Lei Orçamentária Anual ela prevê receitas e fixa despesas, né? A gente viu aí que pelo princípio do equilíbrio, né? A despesa não pode superar a receita prevista, né? E prevê receitas e fixa despesas para 3 esferas orçamentárias aí: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social, né? O que o artigo 165 traz no parágrafo 5º com relação a esses orçamentos, né? O orçamento fiscal, né, inciso 1º, ele é referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo poder público. Atenção a essa palavra mantidas aí, nós vamos retornar a ela, tá? O inciso segundo traz o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, né? A gente tem as empresas públicas, tem a sociedade de economia mista, né? O inciso terceiro é o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Seguridade Social aí vai abranger as ações de previdência social, saúde, né, e assistência social, certo? Com relação às estatais controladas, né? Só para a gente voltar aqui no orçamento fiscal e no orçamento de investimentos para corrigir uma informação da apostila de vocês, tá? A empresa estatal é também conhecida como empresa controlada, é aquela em que a União, né, ou o ente público detém a maioria do capital social com direito a voto. Já a empresa dependente é aquela que recebe recursos do ente controlador, né, Estado, município ou a União, para pagamento de pessoal, para despesas de custeio em geral ou para despesas de capital, desde que não seja aumento de participação societária, né? Então, essa empresa dependente. Porque consta no material de vocês que as empresas independentes não constam do orçamento, né? E, na verdade, não é isso que ocorre, não. Uma empresa, se ela é dependente, ou seja, se ela recebe valores para custear despesa com pessoal, despesa de custeio em geral, ou despesa de capital, ela vai constar, ela é mantida pelo poder público, então ela vai constar do orçamento fiscal. Ok? Todos estão me ouvindo? Sim, Adriano, normal. Adriano, agora, tá faltando 5 minutinhos. Beleza, nós estamos concluindo. Agora, se essa empresa não é mantida, né, com relação a despesa de pessoal, despesa de custeio, despesa de capital, que não seja participação societária, ela vai constar do orçamento de investimento das empresas, certo? Ou seja, aquela afirmação que tem na apostila de vocês, que diz que as empresas independentes não constam do orçamento, ela tem que ser complementada. As empresas estatais independentes não constam do orçamento fiscal, mas constam do orçamento de investimento das empresas. Ok? Eu peço para vocês voltarem no material de vocês e corrigirem, tá? Com relação à lei orçamentária anual aqui, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1º e 2º, ou seja, orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas estatais independentes, né? Vamos completar agora, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional, certo? Então, o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos, além das funções precípuas deles lá, né? Eles se prestam como instrumentos, né, de redução das desigualdades interregionais, né, segundo o critério populacional. Beleza? Por último aqui, eu quero mostrar para vocês, né, os prazos e vigência das leis orçamentárias, né? Leis orçamentárias, prazos e vigência. O PPA, ele tem vigência de 4 anos, né? Ele está sendo elaborado agora para começar a vigência no próximo ano, ou seja, a vigência do PPA começa no 2º ano do mandato atual e vai até o 1º ano do próximo mandato, né? O prazo de envio do projeto
para o Legislativo até dia 31 de agosto do primeiro ano, ou seja, foi encaminhado recentemente, né? E isso na esfera federal, né? No prazo de devolução pelo Legislativo, né, para sanção do chefe do Executivo, é o final da sessão legislativa, né, do ano, que seria o dia 20, hoje, dia 22 de dezembro. A lei de diretriz orçamentária tem vigência anual, ela tem que ser enviada, né, o projeto para o Legislativo até o dia 15 de abril e devolvida até o final da primeira sessão, do primeiro período da sessão legislativa, que hoje é 17 de julho. Lembrando que se até o dia 17 de julho o Legislativo não aprovar a LDO, né, não vai haver aquele recesso, né, do Legislativo, enquanto não estiver aprovada a Lei de Diretriz Orçamentária. Somente para a Lei de Diretriz Orçamentária existe esse detalhe, né? A LOA, ela é anual e os prazos de envio são os mesmos do PPA, né? A diferença é que o PPA é enviado no início do mandato e a LOA todo ano, né? Tem que ser encaminhada o projeto para o Legislativo até o dia 31 de agosto e devolvido até o final da sessão legislativa, que é o dia 22 de dezembro. Lembrando, né, esses prazos aqui são os prazos a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, vai depender aí das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais, né? Se não houver prazo previsto, também vai ser esse aqui, né? Prevalece o das leis orçamentárias, né? Eu estou vendo aqui, eu acho que nós completamos nosso tempo, ainda tinha dois slides, mas aí a gente começa a partir deles, né? Na próxima aula, que seria a tramitação, né, das leis orçamentárias, mais ou menos como ela funciona. Tem lá uma parte da segunda unidade e os princípios orçamentários. Ok? Vou interromper aqui minha apresentação. Ok. Professor, foi bem, o material está excelente, sabe? Bem detalhado. Inclusive, enquanto você estava explicando aqui, eu estava lembrando que isso aí, no concurso que eu fiz, isso aí caiu pesado, esse material. Já prestei vários. Da prova aí tranquilo. Sem sombra de dúvida. Interessante é o seguinte, bom, semana passada, quando eu terminei aqui que assim, eu ainda tô na dúvida se eu presto o concurso da Câmara dos Deputados, né? Eu já prestei do Senado para essa área aí, né? E está aberto o edital, né? Para quem for mais corajoso do que eu e decidir logo, é um concurso excelente, tá? Se você não tem formação em direito, não pode ser juiz nem promotor e quer bater no teto do funcionalismo público federal, esse é o caminho, tá? Sim. E aí eu peguei um simulado, né? E o início do simulado era praticamente o que nós vimos aqui nos slides da aula passada. Eu fiquei muito satisfeito, por sinal, assim, a respeito, né? Que assim, mais ou menos acertei na mão, né? Pois é. Eu estava olhando aí, foi tudo que caiu no concurso aqui. Assim, o material está bem, bem completo mesmo. Bom, eu teria só 2 comentários aqui rapidinho. No começo da aula lá, você comentou do ciclo PDCA, né? E ele nos persegue aqui em todas as disciplinas, mas porque é algo que dentro da administração é fortemente utilizado e ele é a origem de quase tudo que a gente vê em termos de planejamento, em termos de gestão. Quer dizer, é uma ferramenta que ela é amplamente utilizada. É quase a nossa chave primária, né? Como administradores, quase tudo que a gente constrói tem aquele modelo ali como base. Como ponto de partida. A outra situação é aquela regra lá que a gente, né, que em termos de orçamento público, todas as despesas elas são fixadas, né?
e as receitas são estimadas, né? Então, esse aí é o grande dilema, né? Como trabalhar essa questão, né? Inclusive no material é citado, né? Por que que Sim, é assim, por que que a despesa é fixada e a e a receita é receita estimada? estimada. É assim, porque a receita, a gente Isso, sabe, né? É para o Estado fazer empréstimo, para ele alienar bem, ele depende de autorização do legislativo. Ou seja, você sim, pode pedir o legislativo não aprovar, né? O tributo tem que ser criado por lei e tem uma anterioridade obrigatória. Então, pode ser que não vai estar disponível no momento que você quer. E isso. todas aquelas variáveis econômicas também podem interferir na receita, né? Exatamente. Bom, é isso. A gente vai chegando aí ao final desse webinário. Se alguém quiser participar, pode levantar a mão aí, que a gente está tranquilo aqui ainda. Caso contrário, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Semana que vem teremos aí o nosso terceiro webinário, chegando aí ao final do curso praticamente, né? E agradecer ao professor e a aula, a preparação do material, realmente ficou bem explicativo. A gente sabe do tamanho que é essa legislação relativa ao orçamento, a complexidade que é isso, e você trazer de forma bem objetiva aqui para a gente foi muito bom, tá? Então, desejei uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e feriado. Hoje eu estava brincando lá que hoje já era quinta-feira, né? Amanhã é sexta, É, e a semana vai caminhando para o encerramento. e o pessoal aí, principalmente o pessoal que trabalha e estuda, né? Assim, hoje eu passar dividir um pouquinho com vocês aqui está sendo a minha rotina na terça-feira, né? Na terça-feira eu tenho que trabalhar de manhã e fazer 7 horas na minha repartição. Eu saio direto da repartição para a Universidade Federal aqui para assistir aula. Eu assisto aula até às 17 e retorno para dar aula aqui às 19. Mas eu digo que também não é nada. Eu acho que o Alessandro aí, pelas poucas conversas que nós tivemos, tem mais ou menos o mesmo perfil, não é nada Isso, sacrificante, não é sacrifício, não, né? Acho que é a vida que a gente acaba escolhendo, e aí a gente não pode ficar parado nela, né, Alessandro? exatamente. Tem que dar os pulos. É, tem jeito. É desse jeito. É Então isso a aí. Carla tá falando aí, não podemos parar mesmo, não, Carla. É igual É, água, né? Se parar, polui, aí é adoece. isso mesmo. Bom, é isso aí. Boa noite a todos aí. Boa Nosso noite, muito pessoal. obrigado Até a e até a próxima. próxima. Obrigado Qualquer pela dúvida, paciência e espero ter atendido isso. as expectativas. Se não, estamos Com abertos a sugestões também, tá? com certeza. Tá joia.